quais são os benefícios, né? Por que investir tempo e dinheiro com um conjunto novo de práticas, né? Quando a gente fala dos benefícios que isso pode fazer, dado que a gente comentou de entregas menores e frequentes, a gente tem vantagens e benefícios de fato muito agressivos aqui, né? Então a gente está falando de ter uma frequência de entrega 30 vezes maior. A gente está falando de ter um lead time, ou seja, o tempo de entrega desde da concepção da ideia até a entrada de uma versão em produção em 200 vezes menor. E aí conecta com o que a gente vem falando desde o começo, né, de acelerar a entrega de software, né? O tempo de recuperação de incidente 24 vezes mais rápido e a quantidade de defeitos 96 vezes menor. Tudo isso acontece porque a gente vai falar mais à frente dos valores, dos princípios, mas se a gente já é perceptível, né, a gente entender que se a gente está falando de entregas menores e mais frequentes, né, quando eu tenho uma entrega menor, eu estou falando um conjunto de funcionalidades menor. Então, com isso, eu tenho um subset do produto final que eu quero entregar, mas é o que eu coloco na esteira, é aquilo que eu testo, é aquilo que, se tiver valor, a gente já pode entregar. Então, ele é mais rápido, pode ter mais frequência e, se houver algum incidente, o conjunto de funcionalidades que acabou de entrar, ele é muito menor, então muito mais fácil de corrigir e de voltar. A mesma coisa com a quantidade de defeitos, né? E a gente sabe que negócio é o resultado. O que interessa para o negócio é o resultado. E as práticas de DevOps são um meio para a gente deixar as empresas mais competitivas. Agora, precisa prestar atenção no seguinte: é legal fazer uma avaliação de qual é a necessidade de negócio da sua empresa, qual é o ritmo do business da sua empresa. Porque só vale a pena mudar o processo de desenvolvimento se for para atender os objetivos da empresa. Toda mexida, principalmente em processo de desenvolvimento, como eu falei, é a base, a TI e processo de desenvolvimento é a base de resultado de negócio hoje em dia. Qualquer mexida é sensível. Então precisa estar antenado e ter a visão de que precisamos mudar e por que mudar. Não é simplesmente quero ser ágil ou quero fazer DevOps. O meu negócio precisa dessas práticas, né? Por quê? Porque uma mexida como essa significa resultados a médio e longo prazo, né? A gente está falando de uma jornada aqui, certo? Eu gosto muito de comentar sobre um caso de estudo. É um dos primeiros casos de estudo de adoção das práticas de DevOps, mas que eu gosto bastante de comentar, que é da HP, por volta de 2006, 2007, que inclusive quem encabeçou esse estudo de caso e executou é uma das pessoas que é considerado um dos gurus das adoções das práticas de DevOps até hoje, que é o Gary Groover. Na época ele era responsável pelo time de desenvolvimento que codificava o firmware para toda a linha de produtos LaserJet, incluindo impressoras multifuncionais, copiadoras, scanners. E a principal dificuldade que eles tinham na época era justamente acomodar a inclusão de novas funcionalidades pelo time, a pedido dos times de negócio, dos times de marketing. E embora eles tivessem um time global, com um volume bem razoável de desenvolvedores, estamos falando aqui na ordem de 400 a 800 desenvolvedores trabalhando no nível global. Na época, eles tinham capacidade de fazer releases 2 vezes ao ano, e o time do Gary se tornou o gargalo
para o time de negócios, para a linha de negócios da HP, com os resultados que eles vinham produzindo e as dificuldades que eles estavam encontrando no desenvolvimento de novos produtos. Para os times de marketing, basicamente, a resposta era padrão, né? Toda vez que o time de negócio e o time de marketing vinham até eles para solicitar um novo desenvolvimento de novas funcionalidades, a resposta padrão que infelizmente tinha que passar para eles era: olha, da tua lista de prioridades, seleciona 2 itens que podem ser entregues daqui a 6 meses ou 1 ano. Vamos falar um pouquinho da questão técnica, então. Então, eles tinham um problema forte com o lead time, ou seja, o tempo de entrega, desde do momento de entrega do código, o commit do código no versionador até a entrada em produção. Agora, tem umas informações interessantes aqui que dizem respeito ao tempo gasto pelos desenvolvedores. 5% do tempo gasto pelos desenvolvedores somente era destinado à escrita de novas funcionalidades. 15 a 20% do tempo gasto era integrando o código para se formar uma release. Cada desenvolvedor, quando eles faziam o check-in do código, eles levavam em média 1 semana para fazer a integração e determinar se esse build ia ter sucesso ou não. Quando se conseguia fazer a integração do código, o tempo do build demorava 11 horas. Na sequência, depois de todo esse trabalho para formatar e conceber uma release, a hora que essa release era colocada no ambiente de testes, 6 semanas de testes de integração e regressão, de forma manual. Ou seja, um feedback, um ciclo de validação lento, demorado. E logo, depois que eles conseguiam formatar uma versão, colocar isso na esteira e esperar 6 semanas de teste, quando vinha o resultado dos testes, o que acontecia? De praxe, o desenvolvedor para o que está fazendo e começa a atacar a resolução dos problemas, dos bugs que foram encontrados. Agora pense o seguinte: depois de 6 semanas, no mínimo, a hora que volta um defeito, o desenvolvedor ainda tem que varrer o código e ainda lembrar que parte daquele código que pode ter gerado aquele problema. Mais um ponto de demora. E tudo isso contabiliza para o tempo total de entrega do produto em produção. Né? Agora, o que foi adotado como principais práticas para fazer a virada de jogo? Né? Então, a implementação de Continuous Integration, integração contínua, e uma mudança drástica na arquitetura das aplicações. Eles tinham um número enorme de branches ativas, então eles eliminaram toda essa quantidade de branches ativas de todos os produtos, basicamente branches categorizadas por categoria de produto. Então eles transferiram a manutenção disso de categoria de produto para arquivo XML e definiram trabalhar somente com a mainline trunk-based. Ou seja, todos os desenvolvedores trabalham na mesma branch. É crítico, é discutível, mas foi o que foi adotado como uma maneira bem drástica para começar a produzir qualidade de forma mais rápida. E a gente vai falar isso por quê. Bom, para montar toda essa infraestrutura de integração de código e Continuous Integration, claro que eles atacaram uma parte importante, que é a automação de teste. Né? Por quê? Sem automação de teste, a integração contínua é a maneira mais rápida de você empilhar problemas na esteira de ambientes de teste. E ficar com esses problemas, sei lá, por quanto tempo. Então, a automação de teste ela vai ajudar a você a diminuir o tempo
e ter um feedback, um ciclo de feedback mais rápido para definir se eu tenho problema, se eu preciso corrigir ou se eu estou apto a prosseguir com outra rajada de testes, aumentando cada vez mais o número de testes e casos de testes a serem tratados, regressivos, funcionais, não funcionais, para que a gente tenha condição de subir para a produção, certo? Eles montaram uma infraestrutura bem agressiva, 2.000 VMs. Eles criaram uma cultura do stop the line, ou seja, quando surgiu um problema dentro da esteira, do pipeline, surgiu um problema, para e corrige na hora. Então, com isso você tem um feedback rápido, você sabe onde está o problema, você acabou de codificar, então tem a oportunidade de ter uma correção muito mais rápida e continuar a execução dos testes. Bom, alguns resultados interessantes a partir dessas práticas que foram adotadas. Como eu tinha falado, o ciclo de build era de 1 semana para se conseguir integrar o código e fazer o build. Passou para 3 horas. Com isso, eles tiveram a oportunidade de começar a rodar de 10 a 15 builds por dia. Commit de código, que era praticamente 1 por dia, passou a ter 100 commits por dia. O ciclo de regressão de testes, que era de 6 semanas, passou para 24 horas. Um arcabouço de automação foi montada dentro de uma estrutura planejada para isso, com mudança de arquitetura, um pipeline pensado com todas as etapas de código e de teste para cada um dos conjuntos de produtos. Com isso, passou a produzir 75 a 100 mil linhas de códigos, passaram a ser alteradas diariamente, 100 a 150 commits por dia. E lembra que eu tinha falado que, inicialmente, o tempo gasto em escrita de novas features era de 5%. Com essas mudanças, com esses resultados, gerou tempo. E com esse tempo, passou de 5% a 40% do tempo dos desenvolvedores na escrita de novas features. Então, são resultados realmente agressivos, e aí é o ponto, né? Todos esses pequenos aspectos, né, que a gente acabou de comentar aqui, fazem todo sentido e são pontos que têm relevância durante todo o ciclo de desenvolvimento e entrega de software. Então, quando a gente fala de acelerar o tempo de entrega de software em 5 vezes sem perda de qualidade, tem bastante oportunidade nos processos internos para a gente fazer melhoria e a gente ir eliminando o desperdício.